Olá, pessoal. Então, semana passada nós encerramos a parte da bioquímica, com o questionário dos ácidos nucleicos, que vocês responderam lá pelo Google Formulários. E aí hoje nós vamos iniciar a parte da citologia, mais especificamente a parte do estudo da célula, né? Então, até agora a gente viu toda a parte das moléculas que constituíam a célula, né? E aí agora nós vamos entrar mais especificamente nas estruturas celulares, né? No estudo da célula em si, tá? Então, hoje a gente inicia a parte do estudo da citologia. E aí eu coloquei aqui, ó, para vocês, então. Citologia, ela pode ser considerada como o estudo da célula, né? Ahn, e aí eu coloquei dois eventos históricos, digamos assim, que marcaram o estudo da célula, né? O primeiro deles foi em 1960, em 1665, desculpa, Robert Hooke, ele construiu um microscópio bem rudimentar, né, com lentes, e aí ele observou uma casca de cortiça. Cortiça é uma madeira que é utilizada para fazer rolha, é uma madeira bem leve, né? E aí ele pegou um pedaço dessa casca de cortiça e ele colocou num microscópio bem rudimentar. E aí ele observou que essa casca ela possuía numerosos compartimentos vazios, né? No caso eles estavam vazios porque a casca ela já é um tecido, digamos assim, morto, né? Você não tem mais o citoplasma e tudo mais. Então o que ele via eram compartimentos vazios. E aí ele denominou esses compartimentos de célula, tá? Então foi daí que vem a palavra célula. Célula deriva do latim cella, tá? Que quer dizer o quê? Pequeno compartimento ou um cômodo fechado, né? Então, cella vai derivar, vai dar origem à palavra célula, tá? E aí, um segundo evento, que também foi bem importante para o estudo da célula, foi em 1839, né? Esses dois pesquisadores aqui, o Schleiden e o Schwann, eles verificaram a presença das células que o Hooke tinha observado na casca de cortiça em muitos outros tecidos vegetais e também tecidos animais. Então, eles pegaram vários tipos de tecidos, de plantas e de animais, e aí eles começaram a observar no microscópio esses tecidos e eles perceberam que eles eram constituídos pelas aquelas células que o Hooke tinha observado lá, tá? E aí, então, se estabeleceu a teoria celular, que ela vai ser bem importante dentro do estudo da célula. O que a teoria celular ela nos fala? Ela diz assim, que todos os seres vivos, eles vão ser constituídos por células, tá? Então essa é a teoria celular, é que todo ser vivo vai ser constituído por célula. E aí entra aquela questão dos vírus. Por que os vírus não são considerados por alguns pesquisadores seres vivos? Porque eles não são constituídos por células. Eles estão fora dessa questão aqui da teoria celular. Os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles dependem de outras células para se reproduzir, para se multiplicar, para se replicar, no caso, né? Replicação viral. Então, eles vão depender do maquinário de uma célula hospedeira para poder fazer a replicação celular. Então, os vírus, eles não têm célula, por isso que eles não são considerados seres vivos por muitos pesquisadores, por muitos teóricos, por muitos cientistas, tá? Então, todos os seres vivos vão ser constituídos por células. Essa questão dos vírus vocês vão estudar melhor lá no segundo ano, quando vocês vão estudar a parte dos vírus, tá? E aí, entrando especificamente no estudo da célula, a primeira estrutura celular que nós vamos trabalhar são a parte dos envoltórios celulares, tá? Que são as estruturas que envolvem a célula. Então, vocês estudaram lá no ensino fundamental. A célula é formada por membrana, citoplasma e núcleo, né? Então, a membrana, o que é a membrana? É o envoltório celular. Nós vamos estudar o citoplasma e nós iremos estudar o núcleo também. Mas, primeiro, a gente vai estudar os envoltórios celulares, tá? O que envolve a célula.
E aí eu coloquei aqui, ó, são dois, né? A parede celular e a membrana plasmática, que já é de conhecimento de todos, né? Então elas vão ter funções diferentes, beleza? Então aqui, ó, todo ser vivo ele vai possuir membrana plasmática. Todo ser vivo não, toda célula. Toda célula ela vai possuir membrana plasmática. É obrigatório a célula possuir membrana plasmática, porque é ela que vai envolver a célula, é o principal envoltório. Tá? Então, nós vamos trabalhar muito a questão da membrana plasmática, a permeabilidade, a seletividade. E parede celular, algumas células vão possuir parede celular, não são todas. Mas membrana plasmática, todas vão possuir. Parede celular é algumas células que vão possuir parede celular. Para que vai servir a parede celular? Ela vai servir para proteção e ela vai conferir mais resistência, né? Ela vai dar mais sustentação para a célula. Então, por exemplo, aqui, ó, nos vegetais, a parede celular ela vai ser constituída de celulose, que é um polissacarídeo. Viu por que a gente primeiro estudou a parte do que eram os componentes para depois estudar a célula? Porque aqui, ó, agora vocês lembram lá que a gente estudou que a celulose é um polissacarídeo, um carboidrato, né? Então, o que é um polissacarídeo? É um açúcar formado por muitos monossacarídeos, uma cadeia bem grande de monossacarídeos. Lembram? Então, é um polissacarídeo, tá? E aí, o que acontece? Essa parede celular formada por celulose dos vegetais, ela vai auxiliar, por exemplo, para que as plantas não percam água. Então, ela auxilia, por exemplo, na questão da desidratação, a não perder água, a evitar a desidratação, tá? Então, é uma proteção a mais que a célula vegetal ela possui, tá? Os fungos, eles também vão ter parede celular, no caso formado por quitina. Quitina é uma proteína, é a mesma proteína que constitui a, a carapaça dos insetos e dos artrópodes, do besouro, por exemplo. E aí até é por isso um dos motivos que os fungos eles estão mais próximos dos animais do que dos vegetais, evolutivamente. Sabiam? Porque a célula ela vai ser mais parecida com uma célula animal, porque ela é heterotrófica e tudo mais. Mas isso não vem ao caso agora. O que vocês têm que entender então? Que eles vão possuir também parede celular, mas a constituição é diferente da parede celular das plantas. Na planta é um carboidrato, um polissacarídeo. Nos fungos é uma proteína, quitina, tá? As bactérias também vão possuir parede celular, no caso formada por peptídeos glicanos, que seria uma mistura entre peptídeos, né, que vem lá das proteínas, e carboidratos, né, que seriam açúcares. Então é uma parede celular mista, tá? Então o que vocês têm que entender? Que vegetais, fungos e bactérias possuem parede celular. O que vai mudar? A constituição da parede, as moléculas que constituem. Nos vegetais é formado por celulose, nos fungos é formado por quitina e nas bactérias formado por peptídeos glicanos. Para que vai servir a parede celular? Proteção, resistência, sustentação da célula, tá? Membrana plasmática, todas as células vão possuir membrana plasmática. Para ser vivo, para ter uma célula, né, tem que ter membrana plasmática. Porque a membrana plasmática é o que vai dar o revestimento da célula. Então a gente fala em duas funções fundamentais da membrana plasmática. Ela vai atuar com seletividade e com a função do revestimento. Então, ela tem essas duas funções, seletividade e revestimento. Revestimento é o quê? Revestir a célula. A membrana plasmática que vai determinar, delimitar o que é meio intracelular e o que é meio extracelular. O que está dentro da célula e o que está fora da célula. Tá? Então, ela é o que vai revestir, delimitar. E também ela seleciona substâncias que entram aqui, ó, e saem
da célula. Então, ela possui a função de seletividade. Ela seleciona. Nós vamos entrar bem especificamente nesse tópico, porque nós vamos ver os tipos de transporte que acontecem dentro da membrana, né? Agora, vocês têm que entender que ela possui essa função de seletividade. Falando aqui um pouquinho mais a respeito do revestimento, eu coloquei aqui que algumas organelas também vão possuir membrana, tá? Não é só a célula. Então, por exemplo, o núcleo ele vai possuir a membrana lá, a carioteca. A mitocôndria também vai possuir membrana, o cloroplasto também vai possuir membrana. Nós vamos trabalhar cada um deles especificamente, quando a gente for trabalhar o citoplasma, a gente vai trabalhar todas as organelas. E aí a gente vai ver cada um deles mais especificamente, né? Então eu só coloquei aqui para frisar essa questão, que algumas organelas também possuem membrana, tá? Então deixa só eu mudar aqui. Então, falando um pouquinho mais aprofundado a respeito da estrutura das membranas celulares, né, da membrana plasmática. Então, olhem como é importante a gente ter o conhecimento da bioquímica, porque agora que facilita muito da gente entender essa estrutura, porque agora vocês já conhecem as moléculas que constituem, né? Nós já trabalhamos todas elas. Então agora fica muito mais fácil. Ó. Eu coloquei aqui, ó. A gente fala que a estrutura das membranas celulares, da membrana plasmática, ela é o quê? Lipoproteica. O que isso quer dizer? Que ela é formada por lipídio e por proteínas, né? Então aqui, ó, lipídios e proteínas, né? E ela vai formar uma camada fluida. O que isso significa? Que a membrana, ela não é uma barreira, tá? Coisas vão passar pela membrana. Ela possui fluidez. Ela não é uma barreira que nada passa. Ela vai ter fluidez. Coisas vão passar. A água, por exemplo, ela vai passar pela membrana, né? O oxigênio, o gás carbônico, vai passar. São moléculas bem pequenas, então elas vão fluir pela membrana. Então ela forma uma camada fluida. Não é uma barreira, ela possui fluidez, tá? Então eu coloquei aqui, ó, com relação aos lipídios, né? Os mais abundantes vão ser os fosfolipídios, que são os lipídios com grupos fosfatos, tá? E aí, o que vai acontecer? Esses fosfolipídios, eles vão estar dispostos em duas camadas, tá? Então, depois nós vamos ver o desenho que eu fiz aqui embaixo e nós vamos perceber bem certinho essas duas camadas ali. Então, o que a gente fala? Que a membrana plasmática, ela é uma bicamada lipídica, porque ela é formada por duas camadas de lipídios, tá? Então, uma bicamada lipídica. Então, eu vou ter os fosfolipídios, tem as proteínas, tá? Que nós vamos falar um pouquinho aqui embaixo, eu desenhei uma proteína canal, mas eu também vou ter carboidratos, tá? E aí os carboidratos, eles vão estar associados às minhas proteínas e aos meus lipídios. E eles vão formar uma estrutura bem importante que é conhecida como glicocálice, que eu vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouquinho. Então, ó, se eu tiver um carboidrato ligado a uma proteína, eu vou dizer que é uma glicoproteína. Se eu tiver um carboidrato ligado a um lipídio, eu digo que é um glicolipídio. E aí as minhas glicoproteínas e os meus glicolipídios vão formar então essa estrutura que eu falei para vocês, que é o glicocálice. E nós vamos começar a entender o desenho aqui através dele, do glicocálice, tá? Então eu até coloquei de verde aqui, ó, que são essas estruturas que estão aqui. Deixa eu tentar dar um pouquinho mais de zoom para ficar melhor a visualização do desenho, para vocês entenderem. Então aqui, ó, em vermelho estão os meus fosfolipídios. Então aqui estão as gorduras, tá? Então aquela bicamada. Então deixa eu fazer um risco aqui para vocês entenderem por que é uma bicamada, ó. Se eu passar um traço aqui, eu vou perceber o quê? Que eu tenho uma camada em cima e uma camada embaixo, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais especificamente deles daqui a pouquinho.
Então, aqui está a minha bicamada lipídica. Aqui em verde estão os meus carboidratos, né? Que vão formar o meu glicocálice, né? E aí, esse glicocálice, ele tem uma função bem importante na membrana, tá? Esse glicocálice, ele tem a função de fazer o reconhecimento. Ele vai reconhecer o que que é próprio e o que que não é próprio da célula. Tá? Então, por exemplo, quando eu tenho lá um vírus que ele vai infectar a célula, ele vai inicialmente se ligar aqui na membrana, na parte externa da membrana plasmática. Ele vai se ligar aqui no glicocálice. Então, ele precisa ter afinidade. Tá? Então, o glicocálice ele vai fazer isso, ele vai fazer esse reconhecimento do que é próprio e do que não é próprio. São ligações específicas. Então, por exemplo, o vírus da gripe, H1N1, né? Ele infecta apenas células do sistema respiratório. Então, o que acontece? A afinidade das proteínas do meu vírus, do vírus da H1N1, ele vai ter afinidade com o glicocálice das células do sistema respiratório. Ele vai infectar aquelas células, porque o glicocálice, ele vai ter afinidade, né, com aquele vírus. Por isso que vírus são específicos. Por exemplo, por que eu tenho vírus que são específicos de plantas? Porque o vírus ele vai conseguir se ligar lá e infectar a célula da planta. Então, os vírus eles são sítios específicos, né? Cada vírus vai infectar um tipo de célula, ou uma espécie. Aí depende. Claro que tem vírus que infectam mais que uma espécie, né? Mas ele tem essa questão específica da ligação, né? Então, o glicocálice ele vai funcionar com essa questão do reconhecimento. E aí eu vou chamar uma outra questão contextualizada aqui. Ele também vai influenciar, por exemplo, no transplante de órgãos, né? Quando eu tenho, por exemplo, um órgão transplantado, um coração, por que que tem que ter compatibilidade entre o doador e o receptor? Porque se eu coloco lá um coração transplantado de um glicocálice que não é compatível com o receptor, as células da pessoa que recebeu aquele coração, as células de defesa do sistema imunológico, os glóbulos brancos, vão reconhecer o glicocálice das células do sistema imunológico, vai reconhecer o glicocálice das células do coração transplantado e vai perceber que não é próprio, né? Não é compatível. E aí ele vai começar a destruir esse tecido, né? E aí eu vou ter a rejeição do transplante. Por isso que eu tenho que ter uma questão de compatibilidade. Né? Então, olhem, duas contextualizações que dá para a gente fazer aqui a respeito desses carboidratos que ficam na parte externa da membrana. A questão da infecção viral e a questão do transplante de órgãos, né? A questão do reconhecimento, tanto para a infecção de um vírus, quanto para um transplante de órgão, por exemplo. Né? Então, essa é a importância desse glicocálice, tá? Falando mais aqui um pouquinho a respeito da minha bicamada lipídica, então ele vai ser formado por fosfolipídios, tá? E aí aqui eu desenhei em laranjadinho uma proteína canal. Então nós vamos estudar mais para frente que existem transportes que vão ser feitos através dessas proteínas canais. Eu tenho proteína canal, tenho proteína transportadoras. Então essas proteínas elas vão estar no meio da minha membrana, atravessando aqui a minha membrana. Por isso que é uma lipoproteica camada, porque tem lipídios e proteínas. Então, eu vou ter proteínas canais, proteínas transportadoras, proteínas intermembranas, né? Nós vamos ver especificamente elas quando a gente for trabalhar os tipos de transporte, tá? Aqui falando, então, dos fosfolipídios. Então, é uma bicamada. Se eu pegar um fosfolipídio desse aqui, né? E aí eu desenhei ele aqui do ladinho, tá? Peguei um, né, de baixo. Então, o que que vai acontecer? Eu vou dizer que esse meu fosfolipídio, ele tem uma cauda que é hidrofílica, ou seja, atrai, se dissolve em água, né? Hidrofílica, que tem afinidade com a água, então é polar, porque a água é polar, então se tem afinidade com água, são substâncias polar, polar com polar, tá? Então, ela vai ter essa característica de ser polar. E a cabeça do fosfolipídio, ela é hidrofóbica,
tá? Então, ela não possui afinidade com a água. Então, ela é apolar. Então, eu tenho essa diferença de polaridade. Eu tenho um lado do meu fosfolipídio que é polar, que é a cauda, e a cabeça ela vai ser apolar. E aí, essa diferença de polaridade é que vai auxiliar na questão da seletividade da membrana, tá? Que nós vamos estudar mais especificamente nas próximas aulas. Então, nas próximas aulas, a gente vai começar a entender como que acontece esses transportes dentro da minha, pela minha membrana plasmática, tá? Então, nós vamos entrar na parte dos fenômenos de transporte. Hoje a gente iniciou a parte da citologia, dos envoltórios celulares, estudamos a parte da estrutura. Foi mais fácil porque a gente já tinha o conhecimento da bioquímica, né? Então a gente já sabe o que é um lipídio, o que é um carboidrato, o que é uma proteína, então ficou mais fácil de entender a parte da estrutura. E aí, nas próximas aulas, nós iremos estar aprofundando a respeito dos transportes que vão acontecer dentro dessa membrana. Vocês vão ver que tem tipos diferentes de transporte, que cada um deles vai servir para alguma coisa. Beleza, pessoal? Então, até as próximas aulas.